Primeira. A obrigação você faz, não vai mais ser comendo, bebendo, tragando, separando. Já sabe mais de Deus. Não. Tempo de Noé naquele tempo. Noé avisando. É sempre jeito do pior, porque aquele tempo tinha pouco, mas tem mais. É verdade. Eu não consigo nem obrigado, viu? Ninguém vai ao céu antes que se decida aceitá-lo e sempre obedecer. A Bíblia afirma que tem dois caminhos eternos, um que leva ao céu e outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer. Será que depois de ouvir continuarás na vida de pecado e a salvação não te interessará. Desculpe-me, não tenho nada com o seu viver. Estou cumprindo ordem, é meu dever, a pura verdade a todos falar. Graças a Deus. Uma boa noite de paz, de salvação a todos, em nome de Jesus Cristo. Aqui se encontra em nome de Jesus para ler a Escritura, para compartilhar uma porção do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. E nessa noite, em nome de nenhuma denominação será anunciado o Evangelho, em nome de nenhuma religião, nenhuma instituição humana, religiosa, mas em nome daquele que diz: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o meio, o fim, Jesus. Esse nome tem poder. É nesse nome que eu prego nessa noite. Eu quero ler a palavra de Deus, a qual está escrito em Mateus capítulo 24, acerca dos últimos dias. Capítulo 24, versículo 37,
A palavra do Senhor, ela faz uma referência aos dias de Noé, que por sinal estamos vivendo como nos dias de Noé. Você já percebeu que as pessoas, na maioria, perdeu interesse pelo que se refere a Deus, ou por servir a Deus, ou por fazer a vontade de Deus? Nos dias em que nós estamos vivendo, muitas pessoas não se importam com a vontade de Deus. Era assim nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se também em casamento. Ou seja, adulteravam, se embebedavam e foram destruídos. Só que o alerta, o aviso foi dado. O aviso está sendo dado. Glória a Deus. A palavra está sendo pregada. Quer gostem ou não, papel é anunciar a palavra. Deus mandou pregar o Evangelho. Nós não podemos questionar a ordem de Deus. Se Deus falou, está falado. A primeira ordem que foi dada foi pelo próprio Deus. Antes, não é agradar a Deus para os homens. Se as próprias autoridades, os homens se sujeitam a elas, por que não se sujeitar à autoridade de Deus? Em nome dessa autoridade que nessa manhã, em nome dessa autoridade que hoje é anunciado a palavra de Deus, autoridade chamada Jesus Cristo. Está escrito assim em Mateus 24, versículo de número 37, 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. O meu Pai, disse Jesus. Unicamente o Pai. Aquele dia ninguém sabe, os anjos não sabem, unicamente o Pai. Só o Pai, Ele sabe o dia, a hora em que há de enviar o seu Filho, em que há de acontecer essas coisas que a Bíblia fala. E que o mundo vai estar enfrentando o princípio da dor. Somente Deus, Ele sabe. Jesus fala assim: mas porém, como foi nos dias de Noé, será assim também a vinda do Filho do Homem. Como foi naqueles tempos, será a vinda do Filho do Homem. Isso foi falado há mais de 2000 anos atrás. Quem disse isso? Foi Jesus. Foi Jesus quem disse que o mundo estaria como nos dias de Noé. Você já deve ter ouvido falar da Arca de Noé, da história da Arca de Noé. Você sabe a história que tem por trás daquela arca. Até hoje, historicamente, ela é comprovada. É comprovado que Deus inundou a terra com o dilúvio e houve realmente uma arca em que Deus mandou construir. É comprovado. Não é apenas uma evidência. Mas Jesus está falando de algo mais profundo. Jesus está falando da sua morte. Jesus está falando do dia em que a maioria das pessoas não estão se preocupando. O dia da sua vida. Jesus está falando do dia em que a maioria das pessoas não querem saber. Eu te pergunto agora: você gostaria que Jesus viesse nesse exato momento, nesse instante momento? Você gostaria de já, nesse instante momento, a geração de Noé também não queria. A geração de Noé também não queria estar encontrando com Deus. Eu queria partir dessa vida. Sabe o que a geração de Noé estava fazendo? Comendo e bebendo. Ou seja, adulterando, se embebedando, casando-se, dando-se em casamento. Mas a Bíblia fala que isso foi até a última hora, até perceber que o dilúvio chegou. As pessoas só vão perceber quando vê que é tarde demais. Quando vê que já é tarde demais,
Aí não adianta choro, não adianta pedido de misericórdia, pedido de perdão a Deus, porque após a morte segue o juízo. Após a morte vem a sentença, vem a salvação ou a condenação. Por isso não adianta o homem viver a sua vida inteira no pecado e achar que após a morte vai estar tudo bem. Todo mundo vira estrelinha no céu e todo mundo está no bom lugar. Essa é a grande mentira de Satanás, a mentira do século. A mentira do século presente é que todo mundo vai estar no bom lugar. Morreu adulto, não está descansando. Morreu profano, virou estrelinha no céu. É a grande mentira em que o Satanás maquiou no coração das pessoas, maquinou para que não creiam na realidade. A realidade é essa: é céu ou inferno. E lá no inferno você não vai ter uma cervejinha para esquecer seus problemas, você não vai ter uma noite para se divertir, distrair, mas antes a Bíblia vai dizer que haverá pranto, ranger de dentes, e assim será para todo sempre. Lá não vai ter o seu consolo, não vai ter como você se livrar do tormento, não vai ter cervejinha de futebol, não vai ter futebol, você vai jogar uma partidinha de futebol com o Pelé. Você não vai estar lá agora, por exemplo, cantando pagodinho. Lá no inferno você vai ver choro, ranger de dentes, como diz a palavra de Deus, como diz as Escrituras. Mas porém, as religiões tentam esconder essa realidade narrada pela própria Bíblia Sagrada. As religiões não falam mais sobre essa realidade. A realidade após a morte é totalmente contrário ao que essa geração está acreditando. A geração acredita no quê? Nem acredita mais em Deus. Fala de Deus, mas parece que não acredita naquele Deus em que diz crer. O Deus da Bíblia não, as pessoas não estão crendo. As pessoas acreditam numa estátua, as pessoas acreditam naquela imagem que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve. Acreditam naquela imagem do Exu, da Pombagira, da Aparecida, só que a Aparecida nunca apareceu. Aparecida é uma história de pescador, uma história que vai muito longe. Mas porém Jesus foi testemunhado por mais de 300 pessoas que ressuscitou dentre os mortos. Jesus foi testemunhado por mais de 300 pessoas, mas quem que testemunhou acerca de Aparecida, quem testemunhou acerca de Maria, quem disse que ela foi levada ao céu? A Bíblia não fala, Paulo não falou, Pedro também não vai dizer nada, e nenhum dos outros apóstolos. Mas Jesus, ele é contado desde antes da sua vinda. O próprio Isaías profetiza que ele viria. E as Escrituras mostram as testemunhas que viram Jesus sendo assunto ao céu, sendo levado ao céu. Mas hoje o povo fazer o que esse povo escolhe adorar os demônios? Fazer o que esse povo hoje não quer saber de Deus? Pregar o Evangelho é a única coisa que nós podemos fazer, alertar, se trazer a sua consciência, o desencargo. Porque a palavra instrui. Você vai precisar dessa instrução. Do outro lado, você vai precisar dessa instrução. Você pode não querer saber agora o que diz essa palavra, mas lá do outro lado, quando partir para a morte, você vai precisar dela. Você vai querer ela, vai desejar a palavra de Deus, mas vai ser tarde demais. A Bíblia fala que após a morte sai do juízo. Não tem purgatório, não existe reencarnação. Isso é fábula, é doutrina de demônio. Porque é verdadeiro é o que está escrito na Bíblia. E a Bíblia não fala de purgatório. O cordeiro que tira o pecado do mundo é Jesus. Mas eu desconheço um lugar onde seus pecados podem ser expurgados dentro dessa Bíblia. Essa Bíblia é a mesma Bíblia católica. Embora não tenha os 7 livros, mas os mesmos 7 livros da Bíblia católica, mas nós vamos dizer também acerca do purgatório. As nações deixaram de crer no Deus vivo, de crer no Deus verdadeiro, o Deus transcendente, o Deus que é Espírito e verdade, para acreditar no boneco de Jesus, para viver na farra,
para viver na bebedice, para viver uma vida imoral, uma vida profana. Trocaram Jesus pelo ídolo do futebol. Deixaram de entoar louvores a Deus para cantar os hinos do time de futebol. Deixaram de louvar ao Senhor para cantar músicas profanas que exaltam a bebedice, exaltam a safadeza, exaltam a cornice. É isso que essa geração anda por aí cantando, louvando o diabo, exaltando a Satanás. Só que o fôlego de vida que Deus colocou dentro desse pulmão é para louvar a Deus. Louvar a Deus é muito mais do que canção. Louvar a Deus só é possível quando você está em Jesus. Se não tiver em Jesus, é apenas letra, é apenas canção. Louvor é o que vem da alma. Uma alma suja não pode dar louvor a Deus. Uma alma manchada pela bebedice não pode louvar a Deus. Aí as pessoas ficam maravilhadas. Ó, o Eduardo Costa, o Leonardo, nossa, o Luciano, os artistas famosos louvando Deus. Não está louvando Deus. Está cantando músicas que falam de Deus, mas a adoração vem da alma. E uma alma suja não pode louvar a Deus, pois a Bíblia fala que os justos sim, esses louvarão ao Senhor. No livro do Salmo, o livro tão abraçado por essa geração, é desconhecido por essa geração. Os justos sim, esses me louvarão, diz o Senhor dos Exércitos. Os que louvarão ao Senhor é os que estão com a sua alma remida, lavada pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus, o Cristo vivo, a qual está sentada à direita de Deus Pai, a qual foi crucificado pelas gerações passadas e hoje levado ao vitupério, ao escárnio, por uma geração que pouco se interessa, por uma geração que se dobra diante de jogador, se dobra diante de artista, só porque o seu nome é falado na mídia, que se dobra diante de artistas, enquanto o nome de Jesus, as pessoas se esquecem. Só que Deus vai lançar no inferno os ímpios, que se esquecem da sua palavra, e vai lançar todos os profanos no inferno, como diz o salmista. O salmista Davi falou que Deus vai lançar no inferno todos os ímpios e todas as nações a qual tem se esquecido de Deus. Eu não falo de esquecimento de Deus quando você deixa de falar o nome de Deus. Tem muitas pessoas que falam o nome de Deus, mas a sua conduta, no seu dia a dia, faz a vontade do diabo. Aí não adianta de nada. Não adianta lembrar de Deus. É a mesma coisa lá no inferno. Você vai lembrar de Deus, mas o que adiantou? Buscou a salvação? Não buscou. Está buscando a vida eterna agora? Eu não sei. Sei que a Bíblia fala que poucos são os que entram pelo caminho estreito. Estreito, apertado o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são os que entram por esse caminho. É por isso que a geração de Noé é muito citada, comparando com a vinda de Jesus. É citado os dias de Noé, a geração passada, a geração do dilúvio, com a vinda de Jesus. A próxima vinda de Jesus, mais próximo que você possa imaginar. Não está longe, está perto. Como disse o profeta Sofonias, grande dia do Senhor, o dia do Senhor está perto. Está perto, aproxima-se desse dia do Senhor. Quando nós falamos da vinda do Senhor, automaticamente na consciência, a consciência quer acreditar que a vinda de Jesus está muito longe. Quando se fala da vinda do Filho do Homem, da vinda de Cristo, as pessoas imaginam para uma era muito longe. Sabe por quê? É o fato de que as pessoas não têm amado Jesus, não têm amado a sua vinda, não têm zelado para estar diante do Senhor. Muitos não têm se preparado, nem têm se importado de se preparar para se encontrar com Cristo. É por isso que as pessoas imaginam a vinda de Jesus para daqui uns 100 anos, 200 anos, 1000 anos, muito distante. Só que não está distante, mais próximo que possa imaginar está. Bom, sei. Não fez, né? Mas estamos aí. Trabalho, nada. Eu cheguei no trabalho faz hora. Fui correr agora aí. Passei na feira que comprar um supermercado. Bom, eu sei que vai pegar na casa. Tem coisa melhor não. Esse aqui é gostoso pra alma, alegria pra alma. Cara, essa voz sua entra no ouvido das pessoas, velho. Não adianta não, mano. Você é louco.
Oh, sua voz é maravilhosa. Não é? Verdade. Bom, muito feliz mais uma vez de vocês. Tamo junto, fica com Deus, viu? Deus te abençoe. Amém. Graças a Deus. Então a vida de Jesus, ela se aproxima, mas infelizmente as pessoas não esperam que a vida de Jesus seja para agora. Se eu te perguntasse, você está preparado para se encontrar com Jesus? Qual seria a sua resposta? Se eu te perguntasse, você quer que Jesus venha nesse dia de hoje para o mais rápido possível? O que você diria? Muitas pessoas falam, não, Jesus não podia vir agora não, podia vir daqui mais 100 anos, 50 anos, para viver a vida, ou seja, as pessoas não querem saber de Jesus. Muito pelo contrário, quando diz que ama a Deus, estão mentindo. Quando diz que Deus está no coração, são mentirosos. Quando diz que Deus está no coração, estão proferindo mentiras. E quando fala que Deus está no coração, está mentindo mais ainda, porque a Bíblia fala em João 14, 23, que aquele que ama a Deus, pratica a sua palavra. Aquele que ama a Deus, pratica a palavra. Você já viu Jesus se embebedar com o vinho que Jesus bebeu, embriagou ele em algum momento? Você vê Jesus embriagando, segundo diz os ímpios por aí, Jesus era mais um beberrão. Segundo diz os ímpios por aí, a desculpa para se embebedar é que Jesus também bebia vinho. Aí você vê Jesus na Bíblia tomando vinho embriagante, porque existe essa grande diferença. E a Bíblia vai dizer que os bêbados não herdarão o reino de Deus. Você já viu Jesus porventura está dobrando seu joelho para alguma imagem, para algum ídolo? Você já viu Jesus porventura idolatrando por aí alguém? João Batista era muito falado na Bíblia e veio antes de Jesus. Mas você viu Jesus adorando João Batista? Já imaginou Jesus adorando João Batista? O nome disso é idolatria. Sabe que hoje as pessoas idolatram o time do futebol, idolatram o pastor, porque é rico, porque é famoso, idolatra político, idolatra imagem de escultura, idolatra Maria, e estão se esquecendo que nem o idólatra tem parte com o reino de Deus. E é por isso que esta geração não quer que Jesus ele venha, não está se preparando para se encontrar com o Senhor. Esta é a geração que vai dobrar o seu joelho diante do anticristo. A mesma geração que tem dobrado o joelho para a Aparecida vai dobrar o joelho diante do anticristo. Os mesmos que têm adorado o joelho para Maria, dobrado o joelho diante de uma estátua, vai dobrar o joelho para o anticristo também. Só que Jesus fala que somente diante do Senhor teu Deus se dobrará o joelho, somente ao Senhor Deus adorarás, e somente ao Senhor Deus prestarás culto. Só o Senhor deve ser adorado. Quem é Anitta, quem é Neymar, quem é Virgínia, quem são esses profanos, para que as pessoas vivam como se eles fossem anjos? São anjos, porventura, pisando na terra. É alguma criatura celestial, porque a forma que as pessoas tratam parece que é. Parece que é uma criatura sobrenatural, que faz algo além do que você pode fazer, que faz alguma coisa diferente do que você. Não são nada. Os ídolos não são nada, segundo a Bíblia. Os ídolos, segundo a Bíblia, eles são pó, são cinza. Barro vindo da terra. É o homem. E do pó da terra ele veio e voltará. Lá você vai encontrar no pó da terra somente os ossos dos famosos. Se você entrar lá nos cemitérios dos ricos, está lá só os seus ossos. Não tem diferença nenhuma do rico para o pobre, do artista famoso, do anonimato, da pessoa comum. Porque no final, o que difere uma pessoa da outra é onde vai estar na eternidade. A única coisa que faz diferença é onde vai estar na eternidade. Por isso, se não estiver preparado para se encontrar com Jesus, vai beijar o pó do inferno. Se não estiver preparado para se encontrar com Jesus, vai ranger os dentes no inferno. Se não estiver preparado para se encontrar com Cristo, não vai ter pranto nem ranger de dentes que te tira de lá. Não vai ter parecida nem rainha do céu que vai te tirar lá do inferno. Não vai ter padroeira, intercessor, medianeiro que vai te tirar lá do inferno se não se arrepender. Não tem ninguém que pode te salvar após a morte, porque vem o juízo. Por isso se prepara,
para se encontrar com Deus, o Senhor, porque Ele vem. Jesus vem nas nuvens do céu, com poder e com grande glória. Diz a Bíblia em Mateus 25, que assim como o pastor aparta o bode da ovelha, Jesus apartará um dos outros. Jesus vai apartar o bode da ovelha, aquele que serve e o que não serve. O bode e a ovelha representa o que serve e o que não serve. O que dá ouvidos à voz do bom pastor, este é o que segue Jesus. O bom pastor é Cristo. O bom pastor não é Malafaia. O bom pastor não é nenhum homem levantado na terra pelo próprio Deus, mas o bom pastor é Cristo. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Nenhum dos pastores dessa terra poderia dar a vida pelas suas ovelhas, e nenhum homem estaria disposto a morrer por você. E ainda que pudessem, eles não podem salvar. Mas Jesus foi crucificado para que nesse tempo nós possamos glorificar a Deus o Pai, para que assim nós possamos ter salvação. A Bíblia fala que nós somos comprados por Deus, para que vá e glorifique a Deus, o vosso Pai, através do vosso corpo. Jesus pagou o preço. Foi preço de sangue, foi um alto preço, não foi valor. Valores acabam, valores se esgotam, valores você gasta, mas o preço pago na cruz, o homem jamais teria como pagar. A Bíblia fala no livro do Salmo que o resgate da alma é caríssimo. Vamos supor que se Deus estimasse para você que você pode pagar o resgate da sua alma, a Bíblia vai falar lá no livro do Salmo que ainda que você juntasse todos os tesouros, toda a riqueza da terra, todo o dinheiro, ainda assim você não chegaria ao preço. Você jamais pagaria o resgate da sua alma. Aí as pessoas acham que pode comprar salvação com boa obra, com caridade, fazendo bem. E salvação é pela fé, pela graça, através de Jesus. Quando que ousam os homens a acreditar que podem ser salvos por caridade, ser salvos por obras, por religião, sendo que religião crucificou Jesus, religião levou Jesus à crucificação, religião levou Jesus a ser crucificado, a ser morto, a ser levado à humilhação, ao vitupério, ao escárnio, à blasfêmia. Tudo isso levaram Jesus através dos religiosos e os políticos da época, para as pessoas acharem que hoje uma religião é coisa boa. Se a religião fosse coisa boa, ninguém estava fazendo uma mata, numa encruzilhada, sacrifícios para poder amarrar casamento, para deixar louco, para poder destruir, para poder amarrar. Se a religião fosse coisa boa, Deus certamente teria colocado a sua religião, e Deus teria especificado. Deus teria especificado dentro da sua palavra, dentro da Bíblia Sagrada, qual é a religião de Deus. Só que eis que Jesus, Ele traz as boas novas. E essas boas novas não apontam para nenhuma religião, aponta para o caminho. O caminho é Cristo. Aponta para o único caminho que conduz ao Pai. Em João 14 diz que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. E ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus. Absolutamente ninguém chega ao Pai se não for guiado por Jesus. Ninguém, vezes ninguém, pode chegar ao Pai se não for guiado pela pessoa de Cristo. Se não for através do único caminho, Jesus, ninguém pode chegar ao Pai. Essa palavra parece que para essa geração, que só Jesus salva, não é suficiente. Tem que ter Jesus, tem que ter Maria no meio, tem que ter Jesus e o Exu no meio, tem que ter Jesus, o padre no meio, o pastor no meio, a religião. Essa palavra que só Jesus salva, parece que é uma palavra falsa para essa religião. Quando fala em Atos, no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, que não há nenhum outro nome dado no céu ou na terra pelo qual devemos ser salvos. Parece que essa palavra para as pessoas não serve de nada. Parece que se não acreditar em Jesus, em alguma religião, não salva. Parece que se não acreditar em Jesus,
em algum santo de barro nos salva, em algum pastor, em algum líder religioso de estimação nos salva. Parece que as pessoas elas estão colocando a sua confiança na salvação em homens e não em Jesus. É como se as pessoas estivessem terceirizando a sua salvação, confiando a sua salvação na mão dos homens. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, como diz a palavra de Deus. Mas nós bendiremos ao nome do Senhor. Alguns confiam em homens e não em Deus. E isso é mal. Porque ao invés de confiar em Deus, confiar no pastor, no padre, confiar na sua religião, confiar nas suas boas obras, sendo que obras não podem salvar ninguém. Se obra salvasse alguém, qual seria a necessidade de Jesus ser crucificado? E se obra pudesse salvar alguém, por que Jesus voltaria para buscar os seus escolhidos? Mas infelizmente o povo não quer saber de se encontrar com Deus. Se bebedando, adulterando, fornicando, trocando de sexo, homem com homem, mulher com mulher, um verdadeiro sodomismo, uma verdadeira geração depravada, uma geração que trocou Jesus pelos prazeres carnais, que trocou Jesus pela cachaça, trocou Jesus pela homossexualidade, trocou Jesus pelo adultério, pela fornicação, pelos prazeres que passam. Aí você pensa que tem como praticar essas coisas e Deus está no coração. Aí você pensa que você pode praticar todas essas coisas e ainda assim Deus vai te colocar no bom lugar. Muito pelo contrário, a geração de Noé, ela praticava todas essas coisas, mesmo fazendo sacrifícios para Deus, e mesmo bendizendo o nome de Deus, eles foram consumidos pelo dilúvio, eles foram destruídos pela destruição do dilúvio. Só que quando Jesus vier não vai ser assim. A Bíblia fala em 2 Pedro, capítulo de número 3, que este mundo atual, ele se tesoura por fogo. Esse mundo vai ser destruído com fogo. Mas porém quando Jesus vier, vai buscar os seus escolhidos. E ai daquele que não estiver preparado. Se prepara para se encontrar com o Senhor. Ai daquele que não estiver preparado para se encontrar com o Senhor. Melhor seria que nunca tivesse nascido. Melhor seria que nunca tivesse pisado os pés na terra e nunca tivesse ouvido a palavra de Deus. Ai dessa geração. Ai dos moradores da terra. Porque o diabo vem até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ai dos moradores da terra. Ai desta geração, porque os seus pecados têm chegado às narinas de Deus, porque a sua negligência, a sua ignorância está te deprimindo, está te banindo da presença de Deus, está te tirando totalmente da presença do Altíssimo. Ai dos moradores da terra, porque quando morrer, infelizmente a maioria vai estar no inferno, a maioria. Quem estará no inferno, segundo a Bíblia? Os que cometem bebedices, os que cometem mentiras, os que cometem orgias, adultérios, idolatrias, os que cometem feitiçarias, ou seja, os que adoram os Exus, que adoram os demônios, que adoram Aparecidos, que adoram Maria, os que adoram o Messi, o Neymar, o Cristiano Ronaldo, os que adoram esses artistas de estimação, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Os que praticam bebedice, ou seja, os que enchem a cara de cachaça e acham que a sua cervejinha pode resolver seu problema, ou seja, a Bíblia fala que sua parte vai ser no lago de fogo e enxofre. Que Bíblia? Essa aqui, a mesma que você tem na sua casa, a mesma que você já pegou na sua mão, está lá escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, até o versículo 11, ficarão de fora os falsos profetas, ficarão de fora os feiticeiros, ficarão de fora os idólatras, ficarão de fora os gays, as lésbicas, ficarão de fora os beberrões, ficarão de fora os mentirosos, os ladrões, todos que amam e cometem a mentira, sua parte será no lago de fogo e enxofre.
meu dever é apenas alertar, apenas lembrar disso que está escrito, pois uma geração que não quer saber de Deus faz de conta que essas palavras nem existem, faz de conta que essas palavras nem estão sendo ouvidas. Só que Deus vai cobrar: ai dos moradores da terra, porque o diabo vem até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhes resta, sabendo que pouco tempo ainda te resta. Prepara-te para se encontrar com Deus. O maior evento não é o Lollapalooza, não é uma festa rave, não é o show do Zezé de Camargo, não é o Rock in Rio, não é a festa junina, não é o carnaval, a festa da carne, onde o diabo é exaltado, desfila nas ruas. O maior evento é quando Jesus vai vir, chamado arrebatamento. Esse será o maior evento, um evento marcado para toda a história, porque este mundo vai ser banido da presença de Deus eternamente. Quando Jesus vier nas nuvens no céu, este mundo estará banido totalmente de todo pecado. Vão cometer tudo que é imundície, tudo que é profanação, mas Deus estará distante desta geração, deste mundo, porque o Espírito Santo de Deus vai sair dessa terra. Jesus, ele vai se apartar deste mundo, assim como o pastor aparta o bode da ovelha. O bode vai ficar nesse mundo, e vai vir o juízo de Deus para os que não subiram ao arrebatamento, para os que não se prepararam para se encontrar com o rei. E o rei está voltando, a luz está sendo dada, mas as pessoas querem viver igual no dia de Noé, se embebedar, cair, levantar, trair, adulterar e viver como seres irracionais, animais entregues ao erro, feitos para serem mortos. É assim que a Bíblia descreve os que vivem segundo o curso dessa vida, segundo os desejos do próprio coração, segundo os desejos maus e profanos, como animais. Deus compara o ser humano que vive no pecado como animal. Deus compara o homem, o ser humano que vive nas suas depravações, nas suas imundícies, nas suas feitiçarias, nos despachos, fazendo oferenda para Iemanjá, Exu, como animais. Deus compara a geração que se entrega à bebedice, homem com homem, mulher com mulher, vivendo em orgia, vivendo a depravação como animais. Lá no livro de Provérbios fala assim: esses como cães que comem o seu próprio vômito são os que voltam a cometer os mesmos erros, os que voltam a cometer as mesmas tolices. Jesus está comparando como um cão aqueles que sempre estão cometendo os mesmos erros, os mesmos pecados, e sempre falando: Deus me perdoa, as mesmas atrocidades sempre, e dizendo: Deus me perdoa, cometendo aquelas coisas profanas como a homossexualidade e falando: Deus me perdoa. Só que a Bíblia fala que ai daquele que encobre os seus pecados, aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia de Deus. Mas aqueles que não confessarem e não deixarem o seu pecado, é impossível alcançar a misericórdia, é impossível alcançar a salvação. Aquele que não abandonar a homossexualidade não alcançará a salvação. Aquele que não abandonar a bebedice, a embriaguez, a sua parte vai ser o inferno. Aquele que não deixar o pecado já tem seu lugar preparado no tormento do inferno, no lugar chamado o Hades, onde haverá ranger de dentes e pranto. Por isso a Bíblia fala que no céu não entra pecado. E não entra mesmo. Não entra homossexual, nem mentiroso, nem assassino, nem pastor, não entra roubador, chamado canguloso. Mas, infelizmente, essa geração está brincando com Deus. Essa geração não quer saber da palavra de Deus, mas anda por aí, praticando tudo que é mal aos olhos de Deus e falando contra a palavra de Deus, a qual nem sequer conhece. Ando por aí usando a palavra de Deus para dar justificativas aos seus pecados, aos seus erros.
Ai, não julgueis. Não julgueis para que não seja julgado. Deus ama todo mundo, Deus é só amor. São justificativas totalmente corrompidas, são justificativas totalmente distorcidas dentro da Bíblia. O não julgueis segundo a Bíblia é de forma hipócrita. É não falar para não fazer aquilo que você está fazendo. É não falar, proibir, anunciar para a pessoa quando você está praticando algo ainda pior do que ela. Só que essa geração, infelizmente, não tem mais o Senhor. Existe algum desejo no seu coração de se encontrar com Deus? Então se prepara. Se existe ainda no seu coração algum sentimento para estar em Cristo, agora, descansando, se prepara. Se existe no seu coração algum desejo de estar numa eternidade de descanso, onde não há mais morte, onde não há mais choro, nem ranger de dentes, então se prepare. Se ainda no seu coração ainda há algum desejo, algum dia conhecer o céu de glória a qual Jesus preparou, então deixa a homossexualidade. Se no seu coração ainda tem algum desejo de se encontrar com Cristo, então deixa a idolatria aos ídolos, deixa a ganância, deixa a bebedice, porque o salário do pecado é a morte. O céu não vai entrar nessas coisas, nem um sentimento profano, nem um caminho de perdição, nem um imoral. Mas antes as nações têm se esquecido do que Deus fez no passado. As nações, o mundo, tem rejeitado o que a Bíblia fala, que Deus fez no passado. No livro de 2 Pedro 3, faz a lembrança do dia em que Deus visitou Sodoma e Gomorra. Faz a lembrança do dia em que Deus visitou a geração de Noé, enviando o dilúvio. Lá em 2 Pedro 3 fala que Deus não poupou nem os anjos. Como Deus ainda poupará esta geração que está pior do que os anjos que se outrora tentaram rebelião contra Deus, tentaram de alguma forma uma rebelião contra Deus, adorar a Deus. Não, vamos fazer um trono, ele tem um trono aos mais altos céus, coloca um trono acima do trono de Deus. É assim quando o ser humano quer obedecer a Deus, Deus põe limites, os homens passam desses limites e começam a inventar muitas coisas, mas estão se esquecendo que um dia todo ser humano ele vai ter que se encontrar com Deus, ou seja, após a morte, ou seja, quando Jesus vier. E o encontro com Deus, segundo a Bíblia em Hebreus 9:27, é para o julgamento, é para que assim Deus te dê o destino final. O céu, o inferno é a realidade dentro da expectativa e que Jesus determinou, é a realidade a qual essa geração está fugindo. Não tem como você fugir da realidade. Mesmo você acreditando ou não no que diz essa Bíblia, após a morte é céu e inferno. Mesmo você não acreditando no Deus da Bíblia, após a morte é céu e inferno. Mesmo você não querendo saber de Deus, após a morte vem a sua sentença. Por isso, a Bíblia fala: ai dos moradores da terra, ai dos moradores da terra, ai desta geração que se tem desviado a caminhos perversos de impiedade, caminhos profanos, e tem se apartado da sujeição do Senhor Deus, e tem deixado obediência ao Senhor dos Exércitos. Ai dessa geração, ai dessa geração. Se te resta no seu coração algum sentimento ainda de se encontrar com Cristo, de estar no lugar onde não vai haver morte, nem pranto, nem ranger de dentes, nem choro, então se prepara, coloca a vida em ordem, como Deus mandou Elias falar para Acabe: coloca a vida em ordem, porque certamente tu morrerás, e para onde tu vais não vai ter mais indústria, não tem mais ciência, de lá você não vai sair mais. Coloca a casa em ordem, coloca os caminhos em ordem, se aparta da profanação, se aparta da bebedice, se aparta da incredulidade, deixe os ídolos, deixe os Exus, deixe de adorar os demônios, deixe de colocar imundície no seu corpo,
A imundícia da bebedice está levando multidões para o inferno. A imundícia da embriaguez está levando milhares para o inferno. A imundícia da idolatria futebol também está levando milhares e milhares à condenação do inferno. Mas este mundo crê ainda no que diz essa Bíblia? Não crê. Não crê no que diz essa Bíblia. Se acreditar, certamente as pessoas se apartariam desse mal. O mal desse século é a idolatria. O mal desse século é o pecado. O pecado é o mal desse século. É o mal que levou a geração de Noé a ser destruída. Sabe quem era Noé? Noé era apenas um homem. Todos nós somos. Noé não era diferente de nós. Mas as escolhas de cada pessoa, elas distinguem o que cada pessoa é e aonde estará na eternidade. A única coisa que faz diferença entre nós são nossas escolhas. Se você escolheu seguir Jesus, o céu de glória te aguarda. Se você escolheu desobedecer Jesus, o tormento eterno te aguarda. E Noé escolheu fazer a vontade de Deus. O que você vai escolher nessa noite? Noé escolheu ouvir a voz de Deus e fazer a vontade de Deus. O que você vai escolher nessa noite? Fazer a vontade do seu coração, praticando todo tipo de pecado, ou fazer a vontade de Deus, a qual está no céu, a qual aborrece todo tipo de pecado, a qual na verdade não pode contemplar o pecado. Deus não pode contemplar o mal, segundo a Bíblia. Ele não pode contemplar o pecado. Sabe o que causa no coração de Deus o pecado? Pecado, falando de pecado, não existe gravidade, menor, maior. As pessoas julgam mentira como algo pequeno, homicídio como algo grande. Deus, quando olha tanto para o homicida como para o mentiroso, Deus, ele sente repulsa e ao mesmo tempo ele sente ira com vontade de castigar. Só que aí vem a misericórdia de Cristo para dar ao homem tempo e misericórdia para que possa buscar a salvação, buscar o reino de Deus. Só que eu pergunto, quantos que me ouvem hoje estão buscando a salvação? Quantos que me ouvem agora estão buscando pelo reino de Deus? Quantos dos quais agora estão sentados, estão caminhando, transitando? Quantos dos que estão ao alcance agora desse som estão se preparando para se encontrar com Deus? E quantos estão buscando a face do Senhor dos Exércitos? Quantas pessoas? Poucos. A minoria. É a minoria. A minoria vai se salvar. São poucos que se salvam. Ô mestre, perguntaram para Jesus, ô mestre, são poucos que se salvam? São poucos que se salvam? Perguntou para Jesus. Ó bom mestre, são poucos os que se salvarão. E Jesus respondeu, porfiai pelo caminho que é estreito, porque esse caminho é estreito e é apertado, e poucos são os que entram por esse caminho. Ou seja, Jesus deu uma resposta dizendo que sim, são poucos que têm escolhido o caminho da salvação, são poucos que se importam com o caminho da salvação. Está aí o exemplo de Noé. Noé, o homem já velho de idade, pregando para uma só geração. Há mais ou menos 120 anos Noé pregando para a mesma geração. Você já parou para pensar? Você ouvir a palavra de Deus a vida inteira e chegar na última hora ainda ser condenado. Essa foi a geração de Noé. Ouviu a pregação a vida inteira e ainda assim foi destruído. Ainda assim foi banido da face de Deus. A geração de Noé não deu ouvido. Eu sei que muitos não têm ouvido também. Eu sei que muitos têm rejeitado. E Deus também o rejeitará. Deus o rejeitará. Tudo que é rejeitado é lançado em fogo. O que é rejeitado não presta para mais nada senão ser queimado.
aqueles que querem revoltados, não se lançar do fogo. Jesus falou assim: eu não vim, porém, a julgar o mundo, mas porém, se alguém rejeita as minhas palavras, já tem quem o julga. Esta palavra há de julgar no último dia. Jesus não veio para julgar, veio para salvar, mas aquele que rejeita a sua palavra, quem o julgará no último dia, a mesma palavra. A mesma palavra que foi pregada vai julgar no último dia. A mesma palavra pregada vai julgar na última hora. Julgar como? Dar ao homem a sentença, salvação, condenação. A mesma palavra vai ser cobrada na última hora. Por isso a Bíblia fala que aquele a quem muito é dado, muito é cobrado. Sabemos que todos ouviram falar de Deus e todos são indesculpáveis, porque Cristo veio, Cristo esteve entre nós, Cristo anunciou este Evangelho e Cristo mandou pregar este Evangelho a toda a criatura. E Jesus fala: aquele que crê será salvo, mas porém que não crê já está condenado. Será que é tão difícil assim crer? Eu te explico. Quem crê, como diz a Escritura, disse Jesus, quem crê, como diz a Escritura, não é somente crer de palavras, é crer tendo obediência, tendo sujeição, vivendo segundo a palavra de Deus, se entregando de corpo, alma e espírito. Não crer somente em palavras. Se você continuar a crer em Deus somente em palavras, um dia você vai morrer e vai descer para o inferno. Se você continuar a crer em Deus somente da boca para fora, só de palavras, sem obediência, você vai passar a eternidade no mesmo lugar que o diabo e os anjos caídos. No lago de fogo e enxofre será o teu lugar, se você somente crê em Deus e não obedece. A Bíblia fala em Tiago capítulo 2: se tu crês que há um só Deus, fazes bem, porque os demônios também o crê e se estremecem. Os demônios acreditam em Deus e creem porque viram. O mundo acredita em Deus porque ouve. Alguns, com a misericórdia de Deus, puderam ver Jesus, e qualquer pessoa que se apartar do pecado e buscar com toda a força pode ver Jesus. Mas porém, a Bíblia fala que os demônios creem em Deus, se estremecem. Só que a mesma Bíblia, ela vai falar que eles já estão destinados ao lago de fogo e enxofre. Não seria porventura a tua fé essa mesma fé? Os demônios creem em Deus, mas não obedecem. Muitas pessoas também creem em Deus. Se você somente crê em Deus e não obedece, você vai estar no mesmo lugar em que os demônios estarão na eternidade. Se você crê na palavra de Deus e não obedece, estará na eternidade do inferno. E as igrejas estão lotadas de pessoas que estão indo para o inferno. Pessoas fofoqueiras, mentirosas, contendeiras, pessoas sensuais, pessoas que na verdade não têm o Espírito de Deus. Só que isso, porém, não é desculpa para não buscar Deus. Deus não está só num lugar quadrado, levantado por tijolos, sustentado por colunas, e pelo dinheiro daqueles a qual entrega na mão de vossos pastores. Deus está dentro daqueles que o adoram, os que o adoram em espírito e em verdade. Ou seja, Deus habita dentro do homem. Dentro de todos? Não. Dentro daqueles que têm o Espírito Santo. E para ter o Espírito Santo você tem que se apartar dessa imoralidade, tem que se apartar dessa cervejinha, essa bebedice do inferno, te levará à condenação. Para você ter o Espírito Santo de Deus, você tem que se afastar da mentira. A mentira provém de Satanás. Esse mundo vive debaixo da mentira. A mentira de que Deus vai colocar no bom lugar, a mentira de que todo mundo vira estrelinha no céu, a mentira de que toda religião é boa, de que toda religião conduz ao céu. Isso é uma grande mentira. Só Jesus conduz ao Pai, só Jesus salva. Se alguma religião salvasse, o farisaísmo seria a primeira religião. Era a religião era a principal religião da Bíblia. Mas não era a religião de Jesus.
Não era a religião de Deus? Por que crucificou o Filho de Deus? Mas antes Jesus fala, hipócritas, profetizou Isaías a respeito de vocês, porque vocês honram a Deus com os lábios, mas porém o coração de vocês estão distante de mim, e não me adoram. Realmente, se a igreja salvasse, nós teríamos milhões de pessoas salvas, porque existem milhares de igrejas denominacionais espalhadas pelo mundo afora, e milhões de pessoas que fazem parte de denominações evangélicas. Só que o número de denominações evangélicas não significa um grande número de pessoas salvas, porque nem todas as pessoas que estão lá dentro estão servindo a Deus em espírito e verdade. Nem todas as pessoas que estão lá dentro das denominações realmente estão servindo a Deus. Só que isso também não é desculpa para você não servir o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele exige santidade de espírito, corpo e alma. Ou seja, este mesmo corpo não pode ser sensual e depois você ir lá adorar Jesus. Este mesmo corpo não pode ser usado para beber disso, se embriagar, tomar toque, depois você fala que Deus só no seu coração, porque Deus não vai estar. E depois vai lá, pede perdão para o padre, confessa para o homem que não tem poder nenhum para te justificar dos seus pecados. E assim continua o mundo caminhando para o inferno, rogando para alguém que não pode salvar, acreditando em coisas que não pode te livrar e nem tampouco pode te garantir salvação, porque a salvação só está em Jesus. Não está em religião, não está em denominação, em padre, pastor, guru, pai de santo, médium, não está em ancião, está em Jesus. Se algum líder puder salvar o homem, esse líder, eu precisaria de Jesus. Eu precisaria de Jesus. Se obra salvasse o homem, por que Jesus foi levado na cruz? Se a Bíblia promete que Jesus seria enviado para salvar o homem, a Bíblia promete desde os profetas, antes de Jesus pisar na terra, que ele viria como Salvador, não somente do seu povo, Israel, mas como ainda daqueles que ainda havia de vir, ou seja, nós. Só que hoje as pessoas acham que uma religião pode salvar, que só obra de caridade salva, e que também se crê em Deus está tudo certo, mas não está tudo certo, porque se apartou dos caminhos de Deus, se apartou da vontade de Deus, da sujeição do Senhor dos Exércitos. E essa mesma Bíblia está escrita em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, que como labareda de fogo virá Jesus Cristo, tomando vingança daqueles que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e dos quais não conhecem a Deus. Ou seja, dois grupos aqui Jesus vai lançar no inferno: os que conhecem e não obedecem, e os que não fazem questão de conhecer. Os que não fazem questão de conhecer a boa vontade de Deus perecerá no inferno. Por quê? Por causa da ignorância. A ignorância leva e tem levado milhares de milhões de pessoas ao inferno. Por isso que a Bíblia fala: ai dos moradores da terra, ai dos moradores da terra. Estamos vivendo os últimos momentos, como nos dias de Noé. Imagina Noé aqui agora. Eu não sou Noé, mas imagina Noé. Noé, segundo a Bíblia, pregou por 120 anos para aquela geração, e aquela geração tomou com o louco. Como essas palavras podem fazer sentido? Para essa geração não faz sentido, porque parece que está tudo certo, parece que está mil maravilha, parece que está tudo ok. Só que você vai ver quando chegar lá no inferno, você vai ver quando chegar lá na sepultura. Quando chegar lá na sepultura, você vai ver que não está tudo bem. Você vai ver que essa alegria que está no seu coração é falsa, e que esse Deus de barro, essa estátua é falsa, é um Deus pagão que não pode salvar, que não pode interceder, que não pode abençoar, não pode curar, não pode passar na frente, não pode passar no lado. Mas antes, o povo se esqueceu de Deus.
povo abandonou e não quer mais saber de Deus. Por isso eu torno a fazer a mesma pergunta. Quantas pessoas querem o mais rápido possível se encontrar com Deus? Você quer o mais rápido possível se encontrar com Deus? Algumas pessoas não querem viver o máximo possível, aproveitar o máximo possível no seu pecado. Só que o salário do pecado é a morte. E essa morte, segundo a Bíblia, é lago de fogo e enxofre. Ou seja, você quer aproveitar a vida provocando Deus com a sua sem vergonhice, com a sua sensualidade, com a sua indecência, com o seu adultério, com a sua fornicação, com a sua profanação e sua bebedice. Só que assim a Bíblia fala que os seus dias se encurtarão. Em Provérbios fala que aquele que honra a Deus, aquele que honra o pai e a mãe e honra a Deus, os seus dias se prolongarão. Essa geração, seus dias estão se encurtando. Deixaram de honrar a Deus. Honrar pai e mãe hoje é algo que se tornou quase inexistente. E honrar a Deus hoje é algo que pouco se encontra. Honrar a Deus é acima de palavras. Honrar a Deus é acima de reverenciar com gestos. Honrar a Deus é obediência a Deus. Honrar a Deus é ter sujeição a Deus. Essa é a honra ao Pai. Quando você honra o seu Pai, você obedece. Você não o questiona porque sabe que é uma autoridade que Deus colocou na sua vida. E Deus colocou Jesus como Pai da eternidade, como aquele que nós devemos sujeitarmos, sabendo que os seus caminhos são bons, que a sua correção é perfeita, que sua palavra salva. A geração tem rejeitado, uma geração tola. É tolice, uma grande tolice, rejeitar as instruções daquele que quer te salvar. Rejeitar as instruções da palavra de Deus é uma grande tolice. Talvez hoje o sentimento seja: eu não vou ouvir, porque Deus não vai cobrar de mim. Se eu ouvir, certamente eu vou ter que ter compromisso. Só que quando você não ouve, também tem o juízo para os ignorantes. Ou seja, os que não quiserem, não se importaram, conhecer a Deus, sua parte vai ser um lago de fogo e enxofre. E os que sabem qual é a vontade de Deus e não fazem, também sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Por isso decida-se hoje, quanto antes, entrar pelo caminho estreito. Não existe aquela questão que se não é por força ou violência. Servimos a Deus por amor, ninguém serve Deus por violência. Aqueles que servem pelo medo não permanecem. Aqueles que servem pelo interesse também não prevalecem. Aqueles que buscam a Deus no momento da necessidade também não permanecem. Aqueles que vão buscar Deus só quando precisam também não vão ficar, não permanecem. São pessoas que na verdade são interesseiras, só se aproximam do Senhor Deus quando te favorece. Mas na hora que já Jesus tem curado, feito o que você precisava, as pessoas se afastam. Era assim, Jesus curava, as pessoas iam embora. Jesus alimentava a multidão, eles iam embora. A multidão hoje só se aproxima de Jesus para poder tirar a angústia do coração, tirar a depressão, o vazio, para se alegrar, para Deus curar, para Deus fazer isso, fazer aquilo. E quando Deus tem feito já, então se afasta de Jesus. Só que olha só, a Bíblia fala que a geração de Noé foi assim. O dilúvio veio, a terra foi destruída, salvou Noé e mais 7. Isto é, salvou Noé e sua família. A minoria se salva. Somente se salvará aquele que entrar por Jesus. João 10, Jesus fala: eu sou a porta das ovelhas, e aquele que entrar por mim sairá e achará pastagem. A porta das ovelhas é Cristo. Entra pela porta. Quem entrar por Cristo salvar-se-á, sairá e achará pastagem. Entra pela porta estreita. Entra pela porta. Cristo é a porta. Renuncia os seus pecados. Deixe todos ímpios, seus maus caminhos, e se torne a Deus.